sou Viviane Soares, professora de História e vou conduzir a sua aula de hoje. O nosso assunto é a respeito dos embates políticos em volta da construção das monarquias nacionais, ou melhor dizendo, do Estado Nacional. Espera-se que ao final dessa aula você consiga compreender o contexto histórico e o processo que provocou o fim do sistema colonial no Brasil e que desencadeou a nossa independência. Para você entender o que provocou o fim do sistema colonial, é necessário saber o que estava acontecendo na Europa nesse período. Então, pensar que a partir do século XVIII a gente vivenciava aí uma transformação no capitalismo que passou aí de comercial para industrial. A gente tem as chamadas revoluções liberais, que nós vamos ter aí a Revolução Industrial, a Revolução Americana, a Revolução Francesa. E essas revoluções, elas vão colocar em xeque o antigo regime e todo o sistema que até então estava vigente, toda a organização da sociedade e da política também, se tratando, né, deste contexto. E isso vai ter uma referência muito grande nas colônias no Brasil e nos seus processos de independência. O desenvolvimento do movimento filosófico intelectual, denominado Iluminismo, foi muito importante nesse processo de transformação da sociedade e os avanços desse período são, até hoje, muito importantes para todos nós. Então, se a gente pensar que estamos falando de um período em que há um grande desenvolvimento do conhecimento e que as fronteiras aí da imaginação, da superstição, elas são todas rompidas, né? Nós vamos ter aí um grande número de inovações que vão contribuir em grande medida para a nossa vivência, nosso desenvolvimento aí no contexto atual. Então, um exemplo disso, a gente tem aí a construção do microscópio. Nesse período em que a gente está tratando dessas revoluções, dessa mudança no modo de pensar, essa busca aí do conhecimento científico, do desenvolvimento aí por meio da pesquisa e da experiência, elas permitem o desenvolvimento de um instrumento que hoje é utilizado em grande escala, principalmente se a gente tratar o nosso contexto aí de combate à pandemia do coronavírus, a gente vê qual é a importância de um instrumento como o microscópio, que foi criado lá em 1635, dentro desse cenário aí de busca de desenvolvimento tecnológico, né, de novas pesquisas. Bom, mas antes de tratar dessa transformação, vamos pensar aqui, o que foi o antigo regime? Do que a gente está falando quando falamos desse conceito, antigo regime? Então, olha, a partir do século XVI, a gente tem uma série de transformações na Europa. Essas transformações, elas permitiram o crescimento aí de algumas atividades, né, de atividades comerciais, crescimento da ciência e algumas mudanças, elas vão chegar até as monarquias que vão se fortalecer. Então, a gente tem aí a formação das monarquias nacionais. E essas monarquias nacionais e toda a estrutura que está em volta dela, que vai configurar o que a gente chama de antigo regime. Então, a gente tem aí uma centralização do poder do rei, a gente tem a questão aí das escalas aí das classes sociais, vamos dizer aí, né, da hierarquia social desse contexto que é muito forte. A gente tem uma presença da religiosidade que também é muito forte neste contexto. Então, o processo de centralização política nas mãos do rei foi o símbolo da formação dos estados modernos na Europa. E os exemplos mais clássicos que a gente tem é Espanha, Portugal e França. Então, essas mudanças elas foram se tornando mais claras aí, né, à medida em que a gente tem um desenvolvimento do que a gente chama de mundo moderno. Entre os principais aspectos que caracterizam essas monarquias nacionais, nós temos aqui, primeiramente, a criação de uma burocracia administrativa, que é a existência de um corpo de funcionários que vão auxiliar aí nesse processo de administração desses reinos, com funções aí ligadas à administração pública. Nós temos também a criação de leis e justiças unificadas. Isso é muito importante. Se a gente pensar num período anterior às monarquias nacionais, em que a gente tinha uma autonomia nas regiões, vamos pensar lá, voltar um pouco no período da Idade Média, do feudalismo, por exemplo, acontecia muito de uma região, de um feudo, né, uma propriedade aí, ela ter um tipo de lei, um sistema de moeda, de peso, medida, né, e ao passo que você chegava em outra região, você não tinha mais aquele mesmo sistema. Então, a unificação é muito importante nesse sentido de fortalecer o Estado. Então, você precisa aí de leis
que sejam unificadas, você precisa de uma justiça que seja também aí a mesma para aquela região, mas a gente também vai bater nessas outras questões, que vai ser aí o desenvolvimento, então, de um sistema de peso, de medida, o estabelecimento de moedas, isso aí progressivamente, né? Nós temos também a questão de um sistema burocrático, né? Que é você ter aí todos os tributos, todas as tarifas dessa organização aí, você precisa que o Estado seja mantido. Então, para que ele seja mantido, você precisa da arrecadação, né? Você precisa de todo um aparato aí que vai atuar nessa questão, tanto de arrecadar, de desenvolver esse trabalho, de documentos, né? De fazer com que funcione esse Estado. E, por último, a gente tem a questão da força militar. Por quê, gente? O rei está fortalecendo. Ele está nesse processo de construção dessa monarquia aí centralizada, mas ele precisa fazer com que essas novas leis, essas novas regras, esses impostos, eles sejam cumpridos. Então, a presença de um exército ela é muito importante para manter a ordem e conseguir garantir que as determinações desse rei, elas sejam aí, né, por todos os súditos, por toda a região, elas sejam seguidas, vamos dizer assim. Então, o desenvolvimento da navegação marítima ele também é muito importante nesse contexto. Por quê? Porque ele marca a busca de expansão territorial por parte dessas monarquias. A gente vai ver mais à frente quais as políticas que esses estados que estão surgindo aí, essas monarquias que estão se fortalecendo, elas vão adotar no sentido de crescer, de desenvolver a economia. E as navegações, ela é um dos caminhos, porque a busca por novos territórios, por locais onde buscar produtos para comercializar, metais, elas são muito importantes dentro desse contexto. Então, quanto mais forte esse Estado conseguisse ficar, quanto mais sua economia se consolidasse, maior a garantia de que esse rei exerceria seu domínio, né, e conseguiria manter a estabilidade aí do seu governo. Então, a formação do Estado Nacional moderno ela representou uma nova fase nas relações comerciais de alguns países europeus e contribuiu para a centralização do poder político real. Um dos exemplos que a gente utiliza muito é o caso do rei Luís XIV. Esse rei, ele passou a história, né, como símbolo do absolutismo. Então, ele dizia que a lei, o Estado, eles estavam aí representados ou configurados na sua pessoa, em seus desejos. Então, a forma como ele se colocava, né, entender que a vontade do Estado podia se confundir com a sua própria vontade, isso marca muito aí como característica de governo absolutista, principalmente o rei Luís XIV, que foi intitulado de Rei Sol. Era um rei que buscava tanto colocar esse poder, né, colocar aí essa questão do rei absolutista no seu maior potencial, vamos dizer assim, que até mesmo seus modos de vestir, né, no seu calçado, sua aparência, ela era diferenciada justamente no sentido de dar às pessoas a ideia de diferenciação, como se a figura do rei fosse muito especial. Então, era um rei que usava perucas, ele usava roupas que, aos nossos olhos, né, ou até os olhos de quem vivenciava, elas eram diferentes, usava salto, justamente dando aquela ideia de que ele seria mais alto que as outras pessoas. Então, a gente tem toda uma construção que é aí, né, administrativa, que é burocrática, mas a gente também tem toda uma construção que é de uma representatividade, né, ou melhor, uma representação em torno da figura de um rei absolutista. Algumas características do antigo regime. Então, primeiramente, com relação à sociedade, a gente tem uma desigualdade social que é muito grande, né? A sociedade ela vai ficar dividida entre aqueles que possuem privilégios, que não possuem. Os que possuem estão relacionados aí à nobreza, né? Família nobre e o alto clero. E os que não possuem privilégios são os trabalhadores, são os camponeses, né? Trabalhadores urbanos e os burgueses, que vão aí crescer, né? Nesse mesmo período. O absolutismo monárquico é quando a gente tem o poder absoluto do rei. Então, a gente tem os súditos que não possuem direitos políticos e o rei que possui aí grandes poderes. A gente costuma dizer que o rei, nesse cenário aí dessas monarquias, ele possui o poder absoluto. Mas a gente tem que tomar muito cuidado que dizer que o poder dele é absoluto não é o mesmo que dizer que é um poder ilimitado. Por quê? Um rei, ele tinha um certo limite à sua atuação que está relacionado aos costumes de uma sociedade. Então, por mais que ele sabia do controle que ele podia exercer, ele também sabia que não podia ferir os costumes, aquilo que fazia parte, né, do moral aí, né, de uma população. O iluminismo, nesse período em que a gente está tratando, ele vai se desenvolver também, né?
como uma forma de pensamento, como uma maneira aí de buscar um esclarecimento para a população. Então, o movimento intelectual, ele surge aí no século XVIII na Europa, né? Ele defendia o uso da razão e por isso a palavra iluminismo, que é uma referência à luz, né? Contra aquilo que eles viam como as trevas, que seria aí a superstição, a ignorância, a falta de conhecimento, né? Então, seria aí iluminar o que até então era visualizado, né? Era visto aí como trevas. Algumas questões importantes para a gente em se tratar do iluminismo. Então, olha, nós estamos falando do período do desenvolvimento das monarquias nacionais, né, do poder absoluto dos reis, mas a gente está falando também do desenvolvimento de uma nova forma de pensar, né, de um movimento intelectual que vai acontecer aí nesse mesmo contexto. Então, esse movimento iluminista, ele envolve a história, envolve filosofia, ideias aí que vêm do século XVII, chegando aí, avançando no século XVIII, né? Ele busca o rompimento com o antigo regime, aquelas características que anteriormente falei aqui, né? Que é aquela desigualdade social, aquele grande poder do rei. Ele vai buscar também romper com a ignorância, a intolerância, o obscurantismo, a superstição. Por outro lado, ele vai ver o mundo regido pelas leis naturais. Então, é aí que a gente pensa no método científico, a questão de observação, de hipóteses, experimentação, até se chegar a uma conclusão, né? A gente tem aquela questão da crença na razão humana, pensar o conhecimento como o condutor aí e que vai permitir que a gente consiga o progresso, né, da humanidade, o esclarecimento, liberdade de pensamento e o otimismo. Esse movimento ele vai promover mudanças que vão ser políticas, vão ser econômicas, sociais, né? E essas mudanças vão estar ancoradas aí em alguns ideais, como o ideal de liberdade, o ideal de igualdade, o ideal de fraternidade. A gente tem que pensar que o iluminismo, a gente está tratando aí de um movimento que tem um grande apoio à burguesia, né? Que ele vai ter aí um campo muito fértil. Então, até os conceitos de liberdade, o conceito de igualdade, a gente sabe que eles têm certas limitações. Por exemplo, falar de igualdade. Será que é igualdade para todos? Isso fica muito claro para a gente no decorrer do estudo que é uma liberdade, mas é uma liberdade para a burguesia que está ali, né, compondo um terceiro estado, com relação aos privilegiados. Então, são conceitos limitados, né? A questão da igualdade também. Eles defendiam uma igualdade, mas uma igualdade civil. Essa igualdade não era uma igualdade econômica. Então, assim, tem umas limitações, mas a gente sabe que esses princípios, liberdade, igualdade, eles vão aí guiar o pensamento iluminista e vai contribuir muito para o desenvolvimento do pensamento liberal. Então, o iluminismo defendia, para a gente dar uma sintetizada aí, né? A liberdade econômica, ou seja, sem intervenção do Estado na economia, o antropocentrismo, ou seja, o avanço da ciência sobre a razão, né? A crença no homem, aí, o avanço da ciência e da razão, né? Falei sobre. O predomínio da burguesia e os seus ideais. Então, as ideias liberais que são aí trazidas pelo iluminismo, né? A gente tem que pensar que essas ideias liberais que vão crescer a partir daí são parte aí de uma ideologia que é burguesa, é um pensamento burguês. Então, só para a gente reforçar, a gente está tratando da burguesia, que é aquela classe que vai se desenvolver, que vai crescer, são aqueles homens de negócio, comerciantes, banqueiros, quer dizer, eles possuem o poder econômico, né? À medida em que o comércio se desenvolve, eles crescem economicamente, mas eles não possuem privilégios, poderes políticos, por exemplo. Então, quando a gente fala do pensamento liberal, ideologia burguesa, né, proveniente desse contexto do iluminismo, nós estamos falando justamente do desenvolvimento de um movimento que relaciona-se muito intimamente com os interesses de uma classe que é a classe dos burgueses, tá? Então, as ideias liberais do iluminismo, elas se disseminaram rapidamente, né? E como elas se disseminaram, elas deixam aí um modelo a ser seguido, né? Algo racionalmente falando, né, importante pensar assim, a humanidade está caminhando para a modernização, né, para o desenvolvimento aí, isso preocupa muito os reis. Então, logo, os reis começam a se aproximar desses iluministas. É aí que surge a expressão déspotas esclarecidos, que são reis, que são autoritários, né, e o déspota, a gente está falando aí desse autoritarismo desses reis, eles permanecem com suas características, mas eles se aproximam dos iluministas. Então, há relatos de vários reis que trocaram cartas com filósofos iluministas, que tentaram se aproximar.
o que a gente compreende é que essa aproximação, ela não significou, né, em grande medida, que esses reis compreenderam a importância do desenvolvimento intelectual, do uso da razão. Ela significou que esses reis, não é que eles apoiassem isso tudo, mas eles entendiam que se eles dissessem próximos, se eles dissessem, né, se eles se aproximassem, dava uma ideia de que não estariam contra aquele movimento todo. Mas isso não se sustenta, fica muito claro que os reis, na verdade, eles estão buscando só fortalecer o seu poder. E o poder do rei absolutista, como ele era, né, ele não anda junto com o iluminismo, com a forma que o iluminismo defende, né, para falando assim, uma política de um Estado, vamos dizer. Então, aqui a gente traz algumas características de alguns filósofos, uma vez que não há como falar de todos eles, mas alguns filósofos que são importantes para a gente pensar aí nesse movimento iluminista, né? Que são progressistas, vêm com essa ideia de progresso, são esclarecidos, eles criticam a igreja e o clero, não é que eles não acreditavam em Deus, mas eles criticavam aquele grande poder que era exercido pela igreja e os privilégios que eram obtidos pelo clero, né? Eles defendiam a liberdade de expressão. Então, a gente tem aqui Voltaire, que é um dos pensadores muito importantes nesse contexto, ao defender, dentre outras coisas, a liberdade de pensamento, de expressão, né? É o filósofo que ficou conhecido, inclusive, por tudo que ele fez, mas hoje trata-se muito a respeito do ele dizer, do respeitar o outro, né? Ele vai falar que posso não concordar com nada que tu dizes, mas defenderei até a morte seu direito de dizer. Ao tratar isso, ele está dizendo exatamente dessa possibilidade de expressar, né, dessa maior liberdade de se envolver, vamos dizer, até mesmo nas questões aí do momento, de você poder ter um posicionamento político ali que não devia ser exatamente aquele que era defendido pelos reis, aquilo que os reis acreditavam que tinha que ser o certo, né? A gente tem também Rousseau, que é um pensador que vai criticar aí o absolutismo, né, que vai defender a democracia. A gente tem aí o Montesquieu, que é o pensador em que os seus escritos, os seus estudos, eles contribuem aí para o desenvolvimento da teoria dos três poderes, que é aquela ideia da divisão do poder, né, entre executivo, legislativo e judiciário, mas mais ainda aquela ideia de que é necessário ter uma limitação, né, um poder limitando outro poder, para que a gente não tivesse a concentração de todos os poderes na mão de um só e, consequentemente, um abuso desse poder. Então, só para a gente concluir o que foi dito aqui, né, a respeito do liberalismo, pensando aí o liberalismo se desenvolvendo a partir do iluminismo, né, o pensamento liberal, ele vai ter origem nas revoluções inglesas, né, vai vir a crítica ao absolutismo, ao mercantilismo, à sociedade de privilégios. O mercantilismo é aquela política econômica do Estado, né, de buscar metais, que eu comentei anteriormente. A gente citou aqui alguns nomes importantes, né, do movimento aí, como Montesquieu, Rousseau, Voltaire. A respeito do liberalismo econômico, né? A gente falou lá, eles defendem a não intervenção do Estado na economia, né? Isso faz parte de todas as ideias que vão compor o liberalismo econômico, mas entender que o mercado ele tem as leis próprias, naturais, e vai se autorregular, então não sendo necessário um governo, né, um rei, como nessas monarquias, que entrasse em todas as situações econômicas. Isso vem bem de encontro com o desejo de liberdade por parte da burguesia, né? Uma liberdade econômica. E, como consequência, a gente tem uma série de revoluções, como Revolução Industrial, independência dos Estados Unidos, a gente tem a Revolução Francesa, independência da América e outras revoluções, né? Vou deixar um link de um vídeo que vai contar um pouquinho a história do Adam Smith e ajudar a gente a compreender aí esse liberalismo econômico, né? E a gente fechando, então, 3 princípios básicos do liberalismo: universalidade, tudo para todos, individualidade, né, pensando no direito individual, e autonomia, né, pensando nessa independência aí. Alguns ideais como igualdade, fraternidade e liberdade, e a ideia de que o povo é soberano, né, então, e que ele tem aí, né, uma liberdade de atuar e ir contra a opressão até então. Por dentro do assunto, tem uma questão aqui, o que foi o iluminismo? Como resposta, nós temos as possibilidades. Letra A, o iluminismo foi um acontecimento histórico da Idade Média que desenvolveu os conceitos sobre a razão e racionalismo. B, foi um amontoado de ideias sem explicação em que predominava o uso da razão. C, o iluminismo foi um conjunto de ideias desenvolvidas na Europa, sobretudo na França, que defendia o racionalismo como valor essencial da sociedade. E D, foi um conjunto de ideias desenvolvido na Ásia, sobretudo no Japão, que defendia o racionalismo como valor essencial da sociedade.
Então, letra C, conjunto de ideias desenvolvidas na Europa, que defendia o racionalismo como valor essencial aí para a sociedade. Para a gente concluir, tá aí que uma ideia de um mapa conceitual, né, partindo de iluminismo, vocês podem acrescentar uma série de ideias que remetem ao assunto que a gente trouxe até aqui e ajuda a compreender um pouco mais, tá? Então, o mapa conceitual, ele é livre, você pode acrescentar de acordo com aquilo que você vai te ajudar melhor nessa compreensão, certo? Fique ligado. Nossa próxima aula a gente vai continuar estudando sobre o fim do Antigo Regime e vamos estudar também um pouco sobre a independência das colônias da América. Até lá!